Salve, salve, meus queridos! Professor Guilherme Venturim aqui na área hoje para falar com vocês sobre um assunto muito especial para mim. Eu que já fui monitor dessa disciplina durante a graduação, sempre gostei, tive bons professores nessa área e trago hoje um curso para vocês sobre resistência dos materiais. Nós vamos ver aqui grande parte do estudo das tensões, tensão normal, tensão de cisalhamento nos materiais, vamos estudar um pouco da estabilidade das estruturas, principalmente no critério de flambagem e também a deformação, a deflexão de peças, tudo isso nós vamos ver aqui dentro da disciplina de resistência dos materiais. Claro que a resistência dos materiais ela está muito ligada à análise estrutural, que nós já vimos, ou você provavelmente vai ver no curso exatamente para esse ponto, mas aqui a gente fala de resistência dos materiais, embora não consigamos ali separar esses dois membros, desmembrar, né, essas duas partes, análise estrutural e resistência dos materiais, para o curso, para fins didáticos e também de aplicações em concurso público, nós tentamos aí ao máximo fazer esse desmembramento de modo que os cursos consigam ser mais assertivos, mais precisos naquilo que é muitas vezes a disciplina, a dificuldade, né, dos alunos. Então aqui, resistência dos materiais. Vamos começar com uma aula breve sobre as considerações iniciais, onde nós fazemos uma revisão de tudo aquilo que se vê ou que se viu em análise estrutural, para que nós possamos ter base para seguir em frente aqui, um caminho sólido, consolidado aos poucos desde o início, para que você consiga, de fato, marcar o X na hora certa na sua prova. Gente, aqui a gente vai utilizar, ao longo de todo esse curso, basicamente, duas principais referências bibliográficas. São eles, claro, você provavelmente já viu na graduação, pode ser que não lembre, mas provavelmente você estudou por um desses dois livros, seja o Hibbeler, seja qual for a edição, ou o Beer e Johnson aqui, Mecânica dos Materiais. Lembrando que essa disciplina está aqui como resistência dos materiais, mas pode ser chamada também de mecânica dos materiais. Na engenharia mecânica, chama-se de mecânica dos sólidos, né? Embora a gente faça essa distinção de nome, na essência é o estudo do comportamento dos materiais sob as tensões aos quais estão submetidos. Gente, projeto estrutural, capacidade resistente, desempenho em serviço e durabilidade. São sempre preceitos que nós utilizamos na hora de dimensionar toda e qualquer estrutura, né? Quando a gente fala de capacidade resistente, nós estamos falando dos estados limites últimos, né? Nós associamos basicamente a ruptura, a resistência à ruptura de elementos ou partes das nossas estruturas. Quando a gente fala de desempenho em serviço, nós estamos falando do estado limite de serviço ou estado limite de utilização, onde as estruturas elas não só devem resistir aos esforços, mas também conseguir, ao longo de toda a vida útil, serem úteis para os fins aos quais foram dimensionadas. Então, eu não posso ter vibrações excessivas, deslocamentos excessivos, que eventualmente, embora não levem à ruptura, interditem parcialmente ou obriguem a ocupação a ser utilizada para um outro fim. Então, exatamente isso que o desempenho em serviço trata, ou seja, condições plenas de utilização ao longo de toda a vida útil. A gente sabe que a vida útil de projeto, ela é muito difícil de ser atingida na prática. Então, a vida útil de uma estrutura nem sempre chega àquela vida útil de projeto que nós utilizamos, né? Então, o desempenho em serviço, ele serve exatamente, claro, com todas as condições de manutenção preventiva, corretiva, preditiva. Nós temos condições aí, nós buscamos condições de atingir desempenho pleno ao longo de toda a vida útil de projeto. E durabilidade, é claro, as nossas estruturas, elas têm que ser duráveis, e esses requisitos de durabilidade geralmente estão relacionados à resistência às influências ambientais. Quando a gente estuda no concreto, por exemplo, o cobrimento mínimo, o FCK mínimo de algumas peças sob a ação de agentes externos, isso tudo são critérios adotados para a durabilidade. Geralmente são mais restritivos, são coisas mais taxativas, assim, impostas para as estruturas, de modo que consigamos uma maior durabilidade, claro, com desempenho e capacidade resistente. A gente falou aqui
de estado limite último, de estado limite de serviço. Se você ainda não está familiarizado com isso, fique tranquilo, ao longo das aulas você vai se familiarizar com estes conceitos, né? Assim como na introdução de análise estrutural, é interessante fazer esse desmembramento entre análise estrutural e resistência dos materiais para fins didáticos. Quanto na análise estrutural, a gente está estudando ali as reações, os esforços solicitantes e as deformações na estrutura. A gente utiliza muito mais o estudo dos diagramas, dos carregamentos, das reações de apoio. Na resistência dos materiais, nós vamos ver agora, depois que se tem o diagrama de esforços solicitantes, depois que se conhece pontos da minha estrutura que são possíveis pontos críticos, né, que são pontos específicos, particulares, que devem ser estudados, de modo que as situações, as solicitações ali sejam as maiores, né, que nós temos ao longo da estrutura, ou seja um ponto interessante de dimensionamento. Nós partimos para a próxima etapa, que é a determinação das tensões de fato. Então, solicitações externas, carregamentos, agentes externos, né? A gente usa o termo cargas, mas está mais ligado a ações gravitacionais, então o ideal seria utilizar os carregamentos, as ações externas, elas desenvolvem nas nossas estruturas, obviamente, solicitações internas, né? Solicitações são essas: momento fletor, torsor, cortante e esforço normal. Estes, portanto, da sua vez, geram tensões, ou são originários de tensões internas aos quais o material tem que resistir. Então agora a gente parte de um conceito mais amplo da análise estrutural e começa a analisar pontos específicos, pontos críticos da minha estrutura. E aí eu vou entender tanto o comportamento do material, então eu estudo o material em si, seja concreto, alumínio, aço estrutural ou qualquer outro, borracha, rocha, todo tipo de material que nós estudamos agora na análise das tensões. Nós vamos estudar o comportamento aqui desse material, principalmente na relação tensão-deformação, ou seja, o nosso módulo de elasticidade, mas também as propriedades geométricas da seção transversal. Então nós vamos entrar no conceito ali de maior ou menor inércia, maior ou menor área, e o que isso impacta na análise de estabilidade e resistência das estruturas. De fato, a tensão, ela nunca é o objeto final de uma análise, né, da resistência dos materiais ou da análise estrutural, e sim um meio para se determinar o dimensionamento, o correto dimensionamento das estruturas. Então, determinar o estado de tensão, o nível de tensão em um ponto de qualquer estrutura é, na verdade, um meio para que essa estrutura seja resistente, tenha desempenho e durabilidade. A gente tem que analisar, claro, a capacidade resistente das estruturas em todos os seus pontos e as solicitações que estão atuantes, o nível de tensões que atuam por ali. A gente consegue, então, a partir daí, da comparação do quanto a estrutura resiste com quanto ela está sendo solicitada, nós conseguimos ver ali qual é a margem de segurança. E aí nós vamos introduzir também conceitos de coeficiente de segurança ou de método das tensões admissíveis, né, que seria pelo coeficiente de segurança, ou da combinação de esforços, né, o método onde nós agimos, colocamos coeficientes de análise estrutural na combinação, tanto nas solicitações quanto nas resistências, e aí fazemos esta comparação. A gente chama também método dos estados limites, que é o de mais habitualmente utilizado pelas normas, uma tecnologia não, um sistema de dimensionamento mais novo e que veio para ficar, onde inclusive vamos discutir isso também ao longo dessas nossas aulas. Inevitavelmente, então, gente, análise estrutural e resistência dos materiais andam juntas. Aqui nós vamos tentar desmembrar e estudar a resistência dos materiais. Como sempre, ramo da mecânica, assim como a análise estrutural, vai estudar a relação entre as ações externas e as solicitações, as tensões. Também vamos estudar as deformações e a estabilidade das nossas estruturas de um modo geral. Dois conceitos que são da resistência dos materiais, da mecânica básica, né, que a gente traz lá quando começamos a estudar a disciplina, basicamente são os diagramas de corpo livre e as equações de equilíbrio. Isso vem da estática e são dois conceitos muito importantes. Quando nós analisarmos as nossas estruturas, a gente sempre
mesmo que não falemos isso, que não façamos os desenhos, a gente vai sempre estar analisando as estruturas sob a ótica do diagrama do corpo livre. Então, todas as estruturas têm suas vinculações, suas restrições de deslocamento, suas reações, mas na hora de analisarmos o estudo, o que nós fazemos é um estudo de carga individualizado. Então, aqui nesse desenho, a gente consegue ver que, embora o livro esteja sobre a mesa, quando nós formos analisar, nós vamos tirar todas as restrições da mesa e substituí-las por esforços. A mesma coisa com o livro. Então, o diagrama de corpo livre, ele tem as vinculações das estruturas substituídas pelos respectivos esforços impostos nessa estrutura. E aí, com base nisso, nesse diagrama de corpo livre, nós determinamos que essa estrutura, sob todas as forças que estão ali atuantes, deve ser estável. Nós estamos estudando um estudo aqui da estática, do equilíbrio, e não da dinâmica. Então nós não temos força e nem momento resultante. Qual é a resultante das forças e dos momentos atuantes sobre um corpo aqui na resistência dos materiais? Zero, porque a força, se tem força resultante, consequentemente, das leis de Newton, salvo engano, a segunda, nós teríamos ali massa vezes aceleração, então a gente teria deslocamentos. Aqui não, nós estamos estudando a análise estática, o equilíbrio, e para o equilíbrio, essencialmente o equilíbrio no plano, nós vamos ter ali três condições obrigatórias, três condições de equilíbrio da estática das estruturas, que são comumente conhecidas como somatório de forças em x igual a zero, somatório de forças em y igual a zero e somatório de momentos em relação a um ponto qualquer, também nulo, né? Lembrando que são todas forças e momentos, são grandezas vetoriais, mas trabalhando aqui no plano na resistência dos materiais, a gente vai estar sempre representando isso como se fosse uma grandeza escalar, tá? Só para vocês entenderem. Embora também essas equações, elas são não necessariamente obrigatórias a ser seguidas. Então, na estática, no equilíbrio, a estrutura ela tem basicamente três possibilidades no plano de se deslocar. Então, essa caneta, ela pode se deslocar na horizontal, pode se deslocar na vertical e pode, em relação a algum ponto, sofrer giro. Desde que eu restrinja essa estrutura em todas as suas possibilidades de movimento, em todos os seus graus de liberdade de movimento, eu consigo então trabalhar com ela estaticamente. Numa análise tridimensional, é óbvio que eu saio das três condições de equilíbrio, porque agora eu tenho deslocamento em x, em y e em z. A mesma coisa, rotação em torno de z, rotação em torno de x e a própria rotação em torno de y. Aqui eu tentei mostrar para vocês que quando nós estamos trabalhando no plano, nós temos condições adicionais que são necessárias para garantir o equilíbrio. Então entrariam outras equações nesta análise. Gente, quanto a isso, acho que não há nenhuma novidade, embora vamos discutir aqui algumas coisas super interessantes em relação à somatória de forças aí e de momentos, mas também trago para vocês aqui os carregamentos que nós vamos ver neste curso, né, na resistência dos materiais. Basicamente, nós temos dois tipos de força, as forças de corpo e as forças de superfície, tá? As forças de corpo, vocês vão ver aqui, já estão na tela. Aliás, as forças de superfície, desculpa. Nós dependem exatamente do contato direto entre os corpos. Já as forças de corpos, elas não exigem que haja contato entre os corpos para que elas atuem. Então, forças de corpo, o que a gente pensa? Basicamente a gravidade. Nós temos aqui, nós sabemos que a gravidade é uma força de atração entre corpos. Então é o quanto a Terra nos atrai. Só que isso, não necessariamente a gente precisa estar em contato com a Terra para que ela exerça essa força sobre nós, é uma força de corpo. Aqui, basicamente, quando falarmos disso, essa vai ser a única força de corpo. A maioria são as forças de superfície. E quando essa superfície comparada ao ponto de atuação, ela é muito pequena, uma força atuando numa superfície muito pequena, como por exemplo uma agulha furando o seu braço, a sua mão, a superfície muito pequena, claro,
se torna para nós aqui, como simplificação, um modelo de carga pontual, de carga concentrada. Pode ser tanto uma força pontual, quanto um momento concentrado. E as cargas, quando elas têm superfície compatível, né, maior contato entre áreas, então quando agora eu, ao invés de aplicar essa caneta, eu aplico uma mão sobre a outra, o que nós vamos ter agora é uma carga que, na resistência dos materiais, ela basicamente vai ser de dois tipos, tá? Uma carga distribuída ao longo do comprimento com constante, né, ao longo de todo o seu comprimento, ou as cargas triangulares, então são uniformemente distribuídas ou distribuídas de forma triangular. Lembrando que essa carga distribuída aqui, embora esteja sobre vigas, elementos lineares, ela também pode atuar sobre lajes, elementos de superfície. E claro, a unidade de medida não seria mais o newton-metro ou quilonewton-metro, seria por metro quadrado, que é a sobrecarga que nós utilizamos nos dimensionamentos de estruturas de concreto. Para a resistência dos materiais, repito, a maioria dos casos são o estudo que nós vamos ter é elementos lineares, então são aqueles elementos onde o comprimento é muito maior do que a sua seção transversal, quando comparado em ordem de grandeza, por isso representamos as barras pela sua linha, pelo seu eixo, pelo seu centro de gravidade ou centro geométrico da seção transversal. Essa representação é a que eu mostro, inclusive para vocês aqui. E como consequência das cargas distribuídas, tem-se uma resultante, que é considerada nos esforços. A resultante de uma carga uniformemente distribuída, obviamente, é a área deste carregamento, assim como também é para as cargas triangulares. A única diferença é que a força resultante atua no centro, né, da carga distribuída, tem obviamente seu valor base vezes altura, nesse caso o vão L sobre a intensidade W, então WL seria a força resultante atuando no centro. Quando nós temos um carregamento triangular, a nossa resultante é a área do triângulo, então meio de base vezes altura, mas o ponto de atuação é 1/3 ou L sobre 3 da região máxima de máximo carregamento, ou seja, deste ponto aqui mais alto deste triângulo. Isso é importante lembrar, porque faz a diferença no cálculo das reações. Vamos lá, vínculos, rapidamente aqui, tudo que você provavelmente já viu na análise estrutural, nós temos os apoios de primeiro, de segundo e terceiro gênero, ou seja, qual é a deslocabilidade, quantos graus eu estou impedindo de liberdade dessa estrutura. Então, apoio de primeiro gênero, apoio simples, móvel, eu tenho restrição de 1 grau de liberdade. Pode ser em X, pode ser em Y, pode ser uma diagonal, mas é em torno de uma linha, em torno de uma direção. Esses são os apoios do plano, tá? Segundo gênero, a gente tem bloqueio em 2 direções. Então, aqui o apoio fixo de segundo gênero, comumente restringe deslocamento em X e deslocamento em Y. E o de terceiro gênero é o nosso chamado engaste, que impede qualquer movimento no plano. Lembrando que quando eu falo de movimento, são movimentos do tipo movimento de corpo rígido, translação, rotações. Não são movimentos de deformação. A flexibilidade das estruturas, nós vamos estudar, elas têm sua rigidez, são flexíveis, mas uma coisa é movimentar se deformando, outra coisa é movimentar como corpo rígido. E é isso que nós estamos aqui restringindo, essa movimentação de corpo rígido que os nossos apoios estão aqui para movimentar, para restringir. Beleza? Na resistência dos materiais, embora os desenhos eles saem um pouco do padrão da análise estrutural, porque as estruturas elas acabam muitas vezes perdendo essa característica aqui de linhas e apoios simples e começam a ganhar muitas vezes nos seus problemas desenhos. E esses desenhos aqui não mudam muita coisa. Então, um pino, aqui seria uma rótula, a ligação entre 2 barras, que vai impedir ali tanto a translação, né, o deslocamento em X e em Y, ou seja, tem reações que travam a estrutura em X, tanto em Y, mas permitem a rotação. Então, não oferecem resistência ao momento. O que significa? Que se há momento na rótula,
e ela não restringe o movimento de rotação, então há rotação. Então é uma estrutura hipostática. É uma estrutura que nós não vamos analisar aqui. Por isso a condição de momento nulo na rótula. Porque se eu tenho em ponto rotulado algum momento, esse momento gera giro, gera rotação. E é uma condição, inclusive, adicional às 3 condições básicas da estática que nós já vimos. Então, quando eu tenho rótulas na minha estrutura, é obrigatoriamente minha função impor a condição de momento nulo na rótula. Caso haja momento, já que a rótula não impede, teria eventualmente rotação, e essa rotação de corpo rígido é característica de estruturas hipostáticas. Aqui, se o apoio for inclinado, ele vai ter uma reação normal à sua superfície de apoio. Os cabos, é interessante ver também que nós teremos eventualmente problemas de cabos, e eu posso substituir este cabo por uma força que eu já sei que tem a mesma direção. Inclusive, como os cabos não têm rigidez à flexão, ele só trabalha a tração. Quando ele seria comprimido, ele não oferece resposta. Do contrário, funcionaria como uma escora. Aqui, então, a gente tem que, quando temos cabos nas estruturas, a gente sabe que é uma estrutura que vai estar atuando com força ao longo do seu eixo, ao longo da sua linha central, ali, do centro geométrico ou centro de gravidade. Tudo bem, falamos de esforços externos, de carregamentos externos. Agora, como é que, por exemplo, numa viga biapoiada, eu coloco uma carga na extremidade de balanço e essa carga gera uma reação de apoio. Essa carga, como que ela chega até o meu apoio? Como que ela descarrega? Qual o caminho da carga? Bom, ela vai caminhar ao longo da estrutura gerando esforços solicitantes. Então, este carregamento gera internamente uma série de tensões, que na verdade são tensões internas do material, que ele tem que resistir até que eu redistribua essa carga para o meu vínculo, para o meu apoio. Assim também acontece, obviamente, com todas as construções da engenharia civil, onde nós temos as lajes que descarregam nas vigas, que descarregam nos pilares, por sua vez, na fundação, que se dissipam pelos bulbos de tensão no solo. Então nós estamos fazendo toda uma descarga, que, na verdade, um caminho, né, das cargas até o solo. É basicamente isso. Este caminho, quando ele atravessa um material, nós estamos falando de forças de superfície, então nós temos aí esse contato, gera solicitações internas geram tensões internamente no material, e eles têm que estar pronto para resistir. Nós vamos dimensionar exatamente que esses materiais resistam aos esforços solicitantes internos, que são os responsáveis pela tensão, ou a integral da tensão me dá o esforço solicitante. A gente não vai discutir essa questão, na verdade, né? O que vem primeiro, a tensão ou o esforço solicitante? E a gente está aqui para calcular essas tensões e fazer com que o material resista. Lembrando que sempre quando secciona um material, nós temos que ter resultante nula. Então, o somatório das forças dos dois lados tem que ser nulo. Não há força resultante se o material estiver em equilíbrio. Quais são os principais esforços solicitantes? Já falei para vocês. Vou colocar aqui na tela. Os esforços solicitantes que nós temos são normal, cortante, momento fletor e momento torsor. A normal, ela gera tração ou compressão, ou seja, alongamento ou encurtamento. O cisalhamento, ele é um deslizamento entre as seções, representado dessa forma, que vai exatamente mostrar esse, como o próprio nome já diz, né, deslizamento, esse cisalhamento das faces, das duas partes da estrutura. Na flexão, nós temos aqui um giro, né, uma rotação da seção em torno dos eixos do próprio plano, enquanto no momento torsor seria quando a gente aperta um parafuso ali na parede, quando a gente aperta a chave de fenda e tende a girar. A gente está imprimindo naquele parafuso uma torção, uma rotação da seção em torno do seu eixo longitudinal.
um giro entre as seções e na flexão a curvatura da peça como um todo. É claro que provavelmente você já sabe disso, quando a gente fala de flexão, de momento fletor que gera essa flexão na estrutura, você não pode confundir com torção. Isso daí, embora o torsor seja também uma espécie de momento em torno de um outro eixo. Então, quando a gente fala momento e momento torsor, na verdade o momento torsor é um momento, uma flexão, que na verdade não um momento em torno de algum eixo que não gera flexão, gera torção. Geralmente é um momento, por exemplo, em torno de um eixo Y, de um eixo X. Comumente no plano, quando nós falamos de flexão, nós estamos falando de momento em torno do eixo Z, né, que é o que sai dos nossos planos da estrutura. Mas acho que você não pode ter dúvida. Principalmente também dúvida, que possivelmente alguns alunos têm, de flambar e fletir. Então, fletir é o ato de sofrer a flexão aqui, como no caso dessa estrutura. E flambar é um fenômeno de instabilidade elástica que nós vamos ver quando estivermos falando de flambagem. Então, flambar e fletir têm significados diferentes para nós. A flexão nós vamos ver agora, a flambagem mais ao fim do curso. Então, quando você acha que realmente está tudo perdido, que é muito difícil passar num concurso público, lembre-se que algumas questões estão ali e você precisa garantir. A gente tem as questões de nível médio, de nível superficial e de nível aprofundado. Eu falo que sempre, em todas as aulas, concurso é mais abrangência do que profundidade, então entender sobre muitos assuntos pode ser mais interessante do que entender muito de um assunto. Então eu vou aprofundar com vocês na resistência dos materiais na medida do necessário, o estritamente necessário, suficiente para resolver questões de prova. Claro, começando das mais simples até as mais complexas, que porventura possam vir ou que tenham vindo, como a gente estuda as bases das questões antigas, que tenham caído já na prova. Então é sempre um pouco de experiência do professor com histórico de estudo, histórico de provas antigas. É sempre assim que nós desenvolvemos a aula. Vamos lá, olha a questão da Prefeitura de Americana. Diz o seguinte: o esforço axial é positivo quando se trata de um esforço axial por tração, obviamente. A gente viu isso daqui. E olha na próxima questão. O esforço axial é negativo quando se trata de um esforço axial por, claro, compressão. Gente, tem esse tipo de questão na prova também. Mas é claro que essa essência é só para que você possa avançar no curso. Nem sempre você vai ver questões tão básicas assim. Mas existem questões outras que são bem simples e com as equações da estática você também consegue resolver. Quer ver? Rapidamente, resolvendo essa questão da UNESCO. Ela diz o seguinte: considere a viga biapoiada apresentada na imagem a seguir, cujas dimensões estão expressas em metros e que possui um momento de 80 kN atuando no ponto C e uma carga uniformemente distribuída de 50 kN entre os pontos A e B. Pode-se afirmar que a reação de apoio vertical no ponto B, então quer saber aqui o meu RB, ou também chamado de reação vertical em B, é aproximadamente igual a... Então aqui a gente já tem todos esses conceitos inicial: carga distribuída, carga-momento concentrado, apoio de segundo, apoio de primeiro gênero, uma estrutura aqui isostática, e é fácil ver que basta aplicarmos as três equações obrigatórias de equilíbrio para uma estrutura no plano. Mas essa questão, na aula inaugural, na aula inicial desse curso de resistência, eu quis exatamente fazer uma coisa que pode ser que você não tenha percebido ainda. Nem sempre você é obrigado a utilizar essas três equações para garantir a estabilidade da estrutura. Nós precisamos que a estrutura seja indeslocável como corpo rígido, não sofra translação e nem rotação. Mas nem sempre são essas três equações que eu vou utilizar. Tem muito aluno que utiliza equações e quando eu preciso sair um pouco deste padrão, por exemplo, ele não consegue. Então veja que essa estrutura que está, e quando ela está, é uma estrutura em equilíbrio, ela é equilibrada em relação a qualquer ponto.
Então ela não sofre nem translação e rotação em relação a nenhum ponto. Coloquei 3 pontos x, y, z aleatórios que estão inclusive fora das estruturas. E veja, eu vou calcular as reações de apoio com base em somatório de momentos com os pontos x, y e z. Mas, professor, você vai usar 3 vezes somatório de momentos igual a 0? Sim. Para mostrar para você que nem sempre é assim somente que se resolve, esse não é o único recurso. Se a estrutura está em equilíbrio, ela tem que estar em equilíbrio em todos os pontos, em relação a qualquer ponto. Veja, o que eu preciso saber é a distância para entender o momento gerado e a intensidade das cargas. Então, olha essa resolução, que é atípica propositalmente, para que vocês possam entender. Eu tenho aqui os pontos com as suas respectivas cotas, x, y e z. Bem cotados, eu utilizo então que o momento nessa estrutura em relação ao ponto x tem que ser nulo. Todas essas forças vão entrar, HA, VA, VB, a força momento, a carga momento e a resultante do carregamento distribuído entram na minha expressão e eu chego numa equação que tem, obviamente, 3 incógnitas, são as 3 incógnitas do meu problema. Aplico, mais uma vez, a equação de momento em relação ao ponto y. Ora, aparecem também VA, HA, VB. Tem uma segunda equação em relação ao ponto y. Somatório de momentos em relação ao ponto z agora. 3 pontos aleatórios nos quais eu conheço as coordenadas. Momento também no ponto z igual a 0. O que você aprende basicamente na análise das estruturas, na resistência dos materiais, quando está na graduação, é adotar um sentido positivo. E tudo que for de giro naquele sentido, você coloca como positivo. E tudo que for contrário àquele movimento entra como negativo. Tudo isso tem que ser igual a 0. É a primeira mística que eu quero quebrar. Você não precisa adotar um sentido e ficar analisando todas que forem naquele sentido são positivas e todas que forem contra aquele sentido são negativas e igualar todo mundo a 0. Embora a solução seja somatório de momentos igual a 0, o somatório de momentos ou o somatório de forças igual a 0 quer dizer exatamente que tudo que está num sentido é igual a tudo que está no outro. Então vocês não vão me ver adotando sentidos positivos ou negativos para equações de momento ou equações de somatório de forças. O que eu sempre vou fazer e recomendo que vocês façam. Por exemplo, somatório de forças verticais igual a 0, todas as forças para cima são iguais a todas as forças para baixo. Então, todas as minhas forças vão entrar na equação com uma de uma parcela de um lado, outra parcela do outro, mas todas com sinal positivo. Por quê? Isso evita que você escreva toda a equação de um lado, depois transponha todos os termos para o outro lado para resolver. Então, só estou seguindo o que está tradicionalmente difundido na graduação. É fazer dessa forma e nem sempre essa é a única solução. Veja que, por que essa solução não foi inteligente? Porque em nenhuma das equações eu consegui obter o resultado direto, simples, rápido, de nenhuma das reações. Perceba que você já deve estar coçando para falar que HA é 0, porque não tem força horizontal. Exatamente isso que eu quero. Por que você sabe que HA é 0? Porque você convencionou, ou por ter aprendido na graduação, mas sem querer entendeu, que se você fizer o somatório de forças horizontais, você já tem diretamente a reação H. E HA é exatamente igual a 0. Mas, olha uma forma indireta de se calcular e que vai dar muito mais problema, porque eu tenho 3 equações, tenho 3 incógnitas, então eu tenho um sistema linear que tem solução, e eu, para resolver, óbvio, vou ter que fazer, olha, escrevi aqui em matriz, fiz escalonamento, mais uma vez escalonamento, até chegar na matriz escalonada. Cheguei nas 3 equações e encontrei, pasmem, reação HA, VA e VB. Da mesma forma, com os mesmos valores do que eu faria se estivesse simplificado os problemas. Só que o que acontece? Aqui eu quis adotar o sentido de VA para baixo, e esse valor é como se eu não soubesse, então ele foi negativo, significa que o sentido ele é para cima, VB de fato é para cima, e HA de fato é 0. Agora o aluno quer aplicar o quê? Eu ainda tenho mais 3 equações, que eu só usei as equações de momento, eu ainda tenho as equações somatório vertical e somatório de força horizontal.
Não é, gente. Essa estrutura ela já está restringida, ela não gira e nem sofre translação em nenhum dos seus eixos. Por isso, se eu aplicar agora as condições, somatória de forças verticais, horizontais e de momentos, não vai adiantar nada, são equações redundantes. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma condição adicional. O que eu tinha era que ela tinha que ser estável. Escrevi essa forma de ser estável com a estabilidade em relação a 3 pontos. Poderia ter feito dessa forma, que seria muito mais fácil. Agora, não dá para utilizar outras equações e depois querer aplicar mais 3 equações como se fossem novas. Elas vão chegar em resultados redundantes, 0 igual a 0. Diferente de que se eu tivesse simplificado a minha vida e logo de cara utilizasse de equações que convenientemente me levariam a resultados mais rápidos. Quer ver? Quando eu quero saber o resultado em VB, eu posso fazer o somatório de momentos em relação ao ponto A. Por quê? HA e VA passam por VB. Então a única incógnita desconhecida vai ser VB, que tem uma linha de ação que não passa pelo ponto A. Então se HA e VA passam pelo ponto A, elas saem da minha expressão. E eu só fico com uma incógnita que é VB. E eu já tenho direto o valor de VB. Imagina que se fosse nessa questão ela pedisse somente a resultante, ou somente a reação VA. O que eu faria? Preciso calcular todas as 3 equações? Claro que não. Se eu adoto o ponto B como referência, VB e HA, a linha de ação das forças passa sobre o ponto B. Então eu só tenho uma incógnita. Eu ganharia direto o resultado de VA. Então isso é resolver de forma inteligente. E é isso que você faz, muitas vezes, sem muito bem entender o que está fazendo. Como você está vendo aqui uma viga, para você é simples. Quando você for vir um pórtico ou uma estrutura um pouco mais complexa, uma treliça, por exemplo, você já não sabe qual é a melhor equação para utilizar. Então, perceba, a melhor é aquela que vai, de fato, te dar soluções mais diretas. Suponhamos que eu esteja fazendo o equilíbrio de um ponto, e aqui, por exemplo, a gente tivesse uma força conhecida, uma força aqui, F1 conhecida. Só que aqui eu teria F2, a caneta aqui deu um probleminha. Teria um F2 aqui desconhecido e um F3 desconhecido. Ora, se eu fizer somatório de forças em X ou na horizontal igual a 0, o que vai aparecer na horizontal para mim aqui? Eu tenho F3 e uma componente de F2 cosseno θ. Conheço nenhuma e nem outra, então eu não vou chegar a lugar nenhum. Aí eu vou ter que resolver outra equação para depois voltar aqui para resolver o valor final. Então aqui o que é conveniente para mim? Fazer somatório de forças verticais igual a 0. Então primeiro, o somatório de forças verticais é igual a 0, porque aí eu acho F2. Porque eu já tenho F1 e F1 eu sei o que é. Depois faço somatório de forças horizontais, porque agora eu já sei F2. Então só tenho uma incógnita, F3. E vocês não fazem isso. Isso dificulta lá na frente o problema. Você não simplifica, você não vai naquilo que vai te dar menos problema. Então você gera uma série de sistemas que te induzem ou podem te levar ao erro. Sabe um outro problema? Estruturas, por exemplo, treliçadas, quando a gente vai fazer método das seções, ou método de Ritter, onde eu secciono a estrutura. Eu seccionei 3 barras, surgem 3 forças em azul. São as forças desconhecidas. Pense que as forças em verde são esforços externos e reações que eu já calculei antes. Só que eu quero saber F1, F2 e F3. Como é que, se a questão me pede calcule o valor de F1, o que eu faço aqui? Eu não venho aqui e faço somatório de momentos em relação ao apoio A. Por quê? F3 passa por A, mas F2 tem uma componente que não passa por A. F1 não passa por A, então não tenho eu não tenho diretamente o valor de F1. Agora, se eu faço somatório de momentos em relação a esse ponto, é um ponto I aqui da estrutura, digamos, eu sei que todas as forças em verde vão fazer momento, né? Vão participar desse momento, embora essa não e essa não, as demais participarão, eu só vou ter F1 como incógnita, porque F2 e F3 passam, a linha de ação da força passa pelo ponto I, e aí simplifica a minha vida, já tenho F1 direto. Agora, se eu quiser saber, por exemplo, o valor de F3, quero saber F3 com uma só conta, com uma só equação de momento. Gente, F2 e F1, na sua estrutura real, se encontravam aqui nesse ponto, que eu posso chamar de H.
Ah, Guilherme, então eu posso fazer somatório de momentos em relação ao ponto H igual a zero? E aí só F3 vai ser a minha incógnita? Posso, devo. Se eu quero só calcular o valor de F3, eu faço isso. Então eu saí da estrutura, eu parti ela, mas eu usei um ponto comum onde eu conheço as coordenadas, as distâncias que as forças atuam. É importante saber isso e a gente sempre vai cobrar isso de vocês ao longo das questões. Ser conveniente para resolver. Isso, obviamente, aqui seria mais fácil resolver dessa forma direta, como eu resolvi, e achei que VB 103,67 kN para cima, nesse sentido positivo. Diagrama de esforços solicitantes. O diagrama de esforços solicitantes, embora seja também um assunto da análise estrutural, ele vai ser útil aqui, na resistência dos materiais. Por quê? Porque através desse diagrama eu consigo identificar pontos onde o momento é máximo, pontos onde o cortante é máximo. O momento ele vai gerar tensão normal, o cortante vai gerar tensão de cisalhamento. Então, a identificação de possíveis pontos críticos, ela vem do conhecimento global dos esforços solicitantes. E como que eu represento esses esforços solicitantes? Através dos diagramas. Posso escrever esses diagramas ou as equações de duas formas. Pelo teorema fundamental, ou teorema do corte, a gente também não fala nele, não usa esse nome, mas sempre está fazendo, quando eu secciono uma estrutura em algum ponto, eu estou fazendo um corte, eu quero fazer o estudo dos esforços solicitantes ali atuantes. Perceba aqui que eu tenho essa estrutura íntegra, eu corto ela no ponto S, se eu quero saber cortante e momento em S, posso fazer então o equilíbrio aqui. Na verdade, esta parte restante tem que estar em equilíbrio. Então, no ponto S surgem forças aqui, essa força de 40 e esse momento, para que, se a estrutura como um todo é estável, é equilibrada, ela também, quando fracionada, deve ser estável, deve ser equilibrada. Então, devem surgir ali naquele ponto de secção forças e momentos que mantenham a estrutura estável. Se eu for analisar pelo outro lado, a mesma coisa. Também a outra parte tem que estar estável, né? A chamada ação e reação das nossas estruturas. Isso a gente sempre faz. Temos, além da teorema do corte, uma outra forma de determinar as equações de equilíbrio é através das relações diferenciais que nós temos entre força cortante, momento fletor e os carregamentos. A gente deixa isso daqui para uma segunda parte, mas é importante mencionar que para esforços cortantes e momentos fletores, nós temos uma relação de integrais, relação de integral entre o carregamento e a força cortante e o momento fletor. Ou seja, o que quer dizer aqui? Que a cortante, ela é a integral do carregamento. Por que existe o sinal negativo? Simplesmente porque o carregamento, na análise estrutural, esse carregamento vertical para baixo, ele é tido como carregamento positivo. E aí, então, a gente usa esse sinalzinho de menos. Então, a cortante é a integral de menos o carregamento e o momento é a integral da cortante, ou posso dizer que o momento é a segunda integral do carregamento. Isso vale para resolvermos carregamentos mais complexos, quando nós temos uma função e não um carregamento uniforme ou carregamento triangular, mas também vale para entendermos a relação que as cargas têm com os respectivos diagramas de esforços solicitantes. Quer ver? Aplicando direto nessa questão da FEPESE, a questão diz o seguinte: em teoria das estruturas são analisadas os gráficos dos esforços cortantes e momentos fletores ao longo das estruturas para posterior dimensionamento. Considere uma viga biapoiada com carga distribuída de acordo com a figura abaixo. Os gráficos dos esforços cortantes e momentos fletores seriam representados esquematicamente por... Gente, não preciso de muita coisa para saber. Se eu souber um pouco sobre as relações das equações diferenciais, as relações entre carregamentos e força cortante, eu consigo resolver o problema. Quer saber qual é o diagrama de esforço cortante, o nosso famoso DEC, para essa estrutura? Ora, eu nem sei qual é o valor das reações, mas eu sei que aqui eu vou ter duas reações, mas nesse trecho, entre A e o carregamento, qual é a minha carga distribuída? Carga distribuída é nula, não tem nenhuma carga distribuída aqui. Então, a derivada de uma constante é zero. Portanto, a integral de zero é uma constante. Então, esse primeiro trecho da cortante, ele tem que ser constante.
Depois, eu analiso a parte onde tem o carregamento aqui, ó. Q de x é igual a uma constante, não é zero. E aqui, só para lembrar, Q de x aqui é zero. Então, no trecho que é constante, a cortante tem que ser o quê? Integral de uma constante é uma função de primeiro grau. Função do tipo AX. Então, tem que ser uma reta. Quando eu fizer v de x nesse trecho, tem que ser uma reta nesse primeiro trecho. Já que eu já sei que no primeiro trecho ele tem que ser aqui, v de x tem que ser constante no primeiro trecho. Então, aparentemente, olha, está constante nos dois trechos, não considerou a parte que v de x deveria ser linear. Vou colocar aqui, em vez de reta, vou colocar uma função linear. Então, aqui, v de x não tem função linear. Aqui também v de x está nulo, não tem função linear. Agora, aqui não. Este B, C e D estão no primeiro trecho com o diagrama constante, ou seja, integral de zero é uma constante, depois integral de uma constante, que é uma função linear. Então está aqui uma reta, está aqui uma reta e está aqui uma reta. Tudo bem. Agora eu vou analisar a segunda parte. Já descartei A e E. O momento é a integral do cortante. Então o momento de x no trecho onde tem o carregamento, ele tem que ser o quê? Uma parábola. Segundo grau. Aqui nós não temos nesse trecho do carregamento uma parábola de segundo grau, já tá fora. Aqui não temos uma parábola de segundo grau. Aqui nós temos uma parábola de segundo grau, mas lembre-se, nas extremidades onde a gente tinha Q de x igual a zero, o que acontece? A cortante ela é constante e o momento ele é linear. Então nos trechos extremos, trechos de carregamento zero, carregamento distribuído nulo, cortante tem que ser constante, momento tem que ser linear. Então nós temos aqui o momento e o trecho no centro, cortante linear, momento parábola de segundo grau. Ó, onde devia ser parábola de segundo grau, tem uma função linear. Onde devia ser função linear, tem uma parábola de segundo grau. Onde devia ser parábola de segundo grau, tem uma função linear. Agora, a única opção possível é a equação B, porque respeita as condições para o diagrama de cortante e respeita também para as equações de momento, porque aqui, ó, é uma reta, aqui é uma reta. E a concordância entre essas duas retas é feita por uma parábola de segundo grau. Então, entendendo só o carregamento, eu consigo chegar no diagrama. Obviamente, aqui eu fiz um cálculo das reações para vocês, com as equações, né, de cortante em cada um dos trechos, deixo para os nossos alunos na plataforma, e também as equações de momento. Portanto, esse seria o diagrama. Simplesmente vendo, olha, trecho com carregamento nulo, esses dois trechos, vou ter cortante constante. Está aqui, carregamento nulo, cortante constante. Trechos com carregamento nulo tem o momento linear. Está aqui, momento linear, momento linear. Trechos com carga constante, a cortante é linear. Está aqui, uma cortante linear. E o momento, parábola de segundo grau. Está aqui, uma parábola de segundo grau. Então eu já sei que o gabarito só pode ser letra B. Outra coisa, nós vamos ver agora, que é uma característica dos nossos diagramas, é que nós conseguimos entender muita coisa, muita informação, extrair, você já viu na análise estrutural, mas vai rever aqui, alguns conceitos rápidos para esse diagrama. Dá uma olhadinha nessa questão. A figura abaixo é referente a uma viga biapoiada e seus respectivos diagramas de momento fletor e de diagrama de esforço cortante, em kNm e kN respectivamente. Os valores de A, B e C são respectivamente. O que vale A? Ele quer saber A, qual é essa força que está aplicada aqui. Quem vale B? Qual é o momento desse ponto? E quem vale C? Qual é a cortante no ponto C? Veja, quando eu tenho uma carga pontual ou uma reação, eu gero no diagrama de cortante uma descontinuidade igual ao valor dessa carga. Significa que essa descontinuidade que tem aqui, ó, de 14, é realmente o meu valor de, como aqui de VA, que é no apoio A. Então VA é igual a 14 kN. Ora, essa é a descontinuidade. Como eu tenho aqui positivo e eu vou agora integrar uma área, já que a cortante é a integral de menos Q de x,
dx. Então eu tenho uma área que começa em 14, só que ela vai diminuir, porque o carregamento aqui que eu disse para vocês é de 4, positivo. Como a integral é negativo, então 14 menos o quê? Menos 4 vezes 1, que eu estou subtraindo essa primeira área, que é essa área toda que tem o quê? Qual o valor? A integral não é um somatório de áreas, então essa área vai entrar agora como negativa. Lembre que essa função exatamente tem esse sinal negativo. Então eu tenho 14 menos 4 vezes 1, eu vou para 10 quilonewtons, que é a cortante nesse ponto central aqui, neste ponto onde a força A está aplicada. A força A, por ser, por sua natureza aplicada, concentrada, o valor, eu não posso chamar de VA aqui, então, vou chamar isso aqui de R1, que é no apoio 1, 2, e o meu VA vai ser a descontinuidade gerada. Então, se eu sair de 10 e fui até menos 2, tive uma descontinuidade de 12 quilonewtons. De 10 a menos 2, 12 quilonewtons, então é o meu valor da força A. Continuo agora subtraindo as áreas. Estou em menos 2 quilonewtons, faço agora a subtração de toda essa área, que vale 4 vezes 2, vale menos 8. Menos 2 menos 8, menos 10. Então aqui a minha cortante para em menos 10. Já achei VA, que vale 12. Já achei menos 10, que é o meu ponto C no diagrama de força cortante. Agora vou calcular o ponto B. Ora, se eu sei que aqui o momento começa a 0, é característico, não tem nenhum momento ali aplicado naquela extremidade da viga biapoiada, é só fazer o quê? A integral do diagrama de cortante, é um somatório de áreas. Ora, qual é a área deste retângulo? Base maior, que nós temos aqui 14, mais base menor, vezes a altura, que no caso seria 1 metro, dividido por 2. 24 dividido por 2, 12. Então a gente tem o ponto B, 12 quilonewton metro. Qual é a resposta então? Neste caso, o ponto A vale 12, o ponto B vale 12 e o ponto C menos 10. Gabarito, letra B. Essa foi uma revisão rápida de tudo aquilo que, porventura, você esteja ali um pouco enferrujado, já vai conseguir começar a ser introduzido nesse estudo da resistência dos materiais. Fizemos uma breve revisão de análise estrutural e agora vamos partir para frente, vamos falar de outros assuntos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.